Smoke weed every day. E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa aula de ciência, né? Nós vamos falar sobre instrumentos ópticos, tá? Só que antes da gente falar, a gente tem que entender, né, o que é isso, né? Enfim, para que serve isso? Bom, então, instrumentos ópticos são dispositivos, tá? Capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, tá? Ampliando-as e detalhando-as. A maior parte dos instrumentos ópticos, como as lunetas, telescópios e microscópios, tá? Por exemplo, eles funcionam é, como ampliações, né? Eles funcionam como ampliações diretas dos princípios da óptica geométrica, né? Ou seja, se baseia sempre no estudo da luz, né? No estudo que é feito dentro da física, né? Com relação à luz. Então, direção, né? Movimento retilíneo da luz, aqueles princípios de refração e reflexão da luz, né? Então, tudo isso aí. E basicamente entendendo como que é o funcionamento também do olho humano, né? Que se assemelha muito ao de uma câmara escura, né? Como que é formada a imagem, né? A gente sabe que a imagem ela é formada seguindo, né, esses princípios da óptica geométrica, tá? Então, quer dizer, como que a direção, né? Ou seja, a gente só enxerga os objetos a partir do momento que a gente consegue ver a luz sendo refletida por esses objetos. E essa luz refletida chega aos nossos olhos, e aí nos nossos olhos vai acontecer o processo da formação da imagem, tá? Que é muito semelhante ao que acontece com uma câmera escura, né? Que acontece com uma câmera fotográfica, por exemplo, tá? No qual tem um orifício de entrada no qual a luz entra, né? E a imagem, né, do objeto que está tendo a sua luz refletida para os nossos olhos vai ter, né, a luz vai entrar nos nossos olhos e lá no fundo dos olhos, tá? A imagem vai ser formada lá, só porque a imagem vai ficar invertida, né? Justamente por causa desses princípios ópticos aí, tá? E aí a gente tem o estudo então e aí depois, né, que a imagem é formada, aí a função do nosso cérebro é justamente inverter essa imagem, ou seja, colocar ela, né, da forma real que ela estava, né? Isso tudo por causa do nervo óptico, né, que vai levar essas informações para o nosso cérebro e tudo mais. Só porque antes da gente falar especificamente de cada objeto desse, a gente vai falar de uma forma bem sucinta, bem superficial, a gente não vai entrar em tantos detalhes de funcionamento, mas a gente vai ver aqui alguns, né, objetos ópticos, tá? No qual a gente vai chamar de instrumentos ópticos, porque eles seguem essas regras, né, da óptica geométrica, eles têm essa finalidade, né, de aumento, né, do tamanho real do objeto. Então eu posso estar enxergando um objeto que está muito longe, eu posso estar enxergando ele, assim como eu posso ter um objeto muito pequeno e estar enxergando ele também, está ampliando essa imagem, né? Então, a gente pode ampliar a imagem tanto de um objeto muito pequeno ou de um objeto que está muito distante, mas o objeto é muito grande, né? A gente também consegue fazer, né, a formação dessas imagens, tá? Isso tudo são os instrumentos ópticos, tá bom? Por que a gente estuda isso, né? Bom, porque a partir do momento que a gente estuda, né, sobre as galáxias, né, estuda sobre o sistema solar, estuda sobre o universo, né, então a gente também estuda os objetos de observação astronômicos, né, basicamente, né, a gente vai ver lunetas, telescópios, binóculos, né, mas também, né, em se falando de instrumentos ópticos, né, faz-se necessário também ter uma visão um pouco geral de outros instrumentos, né, que não estejam tão ligados com a observação do espaço, né, do universo, mas que também tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida diária. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, então esses instrumentos, né, os instrumentos ópticos, eles podem ser,
né, instrumentos de projeção, tá? Que são instrumentos que formam imagens finais reais, tá? Então aqui tem alguns exemplos aqui: máquina fotográfica, projetor, né, que é aquele projetor usado para filmes ou slides, né, que muita gente chama de data show também, né? O olho, né? Enfim, a gente poderia citar também a questão do óculos, que é usado para correção de defeitos da visão, né? Então, a gente tem aí alguns instrumentos desse nível, tá? Aqui a gente tem aqui a imagem de uma câmera fotográfica, né? Que ela tem justamente, né, esse papel, né? Ela faz esse papel do olho humano. Vocês podem observar aqui, ó, nessa parte, essa entrada aqui, ela, esse focal aqui, ele abre e fecha, né? Simulando a nossa pupila do olho, né? Ou seja, controlando a entrada de luz aqui dentro, tá? E aí a gente vai ver a formação da imagem, né? Que a imagem se forma na câmera muito similar, né? Com o que acontece com o nosso olho, né? O olho humano. Então a câmera fotográfica é um instrumento, né? Instrumento óptico. A gente tem aí o projetor, né? Que vai fazer a projeção de uma imagem, tá? Sendo projetada ali em uma tela, né? Uma superfície lisa, branca, né? De preferência, para que a imagem fique melhor definida, né, na projeção. Então, isso é interessante. E essa projeção ela pode ser feita tanto em tamanho real da imagem, como eu também posso estar ampliando essa projeção, né, ou seja, aumentando essa imagem lá, tá, do objeto que está sendo projetado, seja de uma apresentação de slide, como essa que você está vendo agora, por exemplo, tá, ou de um filme, né. Bom, aqui a gente tem a ideia do olho humano, né, que, igual eu já tinha comentado no início, né, ele vai fazer, né, o funcionamento aqui muito similar na câmara escura, tá bom? E aí a gente tem aqui nessa ideia aí, por exemplo, né, a gente tem aqui essa parte escura que vocês estão vendo aqui, a luz ela vai entrar por aqui, né, que a gente chama de pupila, né? Então quando a gente fala assim, pupila dilatada, é essa parte escura que você está vendo aqui, essa bolinha preta, né, que ela fica grande, né, que ela está dilatada. Ela dilata, ela fica enorme, que fica grande. E a gente vai perceber que quanto mais luz tem no ambiente, menor essa bolinha vai ficando. E quanto menos luz tem no ambiente, maior essa bolinha fica, né? Mais ela se abre, mais ela dilata. Por quê? Porque a nossa visão depende de luz, né? A gente só enxerga por causa da luz que entra nos nossos olhos, né? E aí a gente consegue então observar os objetos por causa da luz que é refletida por eles. Então, quanto mais o ambiente estiver escuro, maior a necessidade do nosso olho em captar luz para poder enxergar algo, né? E isso faz com que a pupila se dilate, ou seja, esta bolinha preta que vocês estão vendo aqui, ela fique bem maior, tá? Ela fique bem maior, o que vai facilitar a entrada de luz nos nossos olhos. Agora, se o ambiente está muito claro, tem muita luz, né? A gente até fica meio, né? A gente até fica meio cego momentaneamente, a gente perde um pouco a visão momentaneamente quando tem uma luz muito forte incidindo nos nossos olhos. Por quê? Porque é muita luz, né? Atrapalha a visão nossa. E aí, neste momento, um sistema aqui de proteção do olho, né? Que ele, para poder enxergar nessa quantidade de luz excessiva, é justamente diminuir, né, o tamanho aqui da pupila. Ou seja, a pupila ela se contrai, ela fica pequenininha. Ou seja, permitindo com que menos luz consiga entrar dentro do orifício dos nossos olhos, né? Para que a gente possa enxergar a imagem, ter uma imagem formada com uma definição legal lá na nossa retina. Tá? Aí a imagem ela vai entrar aqui e lá atrás, né, essa imagem vai ser formada nessa retina, que fica atrás aqui do globo ocular, lá no finalzinho. E lá, né, a gente vai ter então a imagem sendo formada lá, né, de ponta cabeça, ou seja, ela vai ser formada invertida, tá? Porque o raio que entra aqui, ele vai formar ali em cima e o que entra aqui por cima, ele vai ser formado aqui para baixo, é como se ele fizesse um X aqui, né? E a imagem é formada lá no final, né, na retina. E aí essa imagem sendo formada lá, ela vai estar de ponta cabeça, e aí como a retina está conectada ao nervo óptico, né? Aí a função do nosso cérebro agora é captar essas mensagens, né? Que ela é transmitida, ela é enviada pelo nervo óptico, né? Em forma de estímulo químico e elétrico, né? Ele vai até o nosso cérebro, no qual ele vai
converter todas essas informações, né, e vai desvirar essa imagem, e aí a gente vai conseguir enxergar a imagem como ela realmente é, né, sem que ela esteja invertida de ponta cabeça. Tudo bem? Bom, continuando então, aí nós vamos ter também o seguinte: os instrumentos ópticos também, né, podem ser instrumentos de observação, tá? Eles podem ser classificados como instrumentos de observação. São instrumentos que formam imagens finais virtuais. Aí você vai ficar na dúvida, né? Você vai perguntar: uai, professor, mas como assim? No outro anterior lá, você falou de imagens reais. E agora a gente está falando de imagens, né, virtuais. Qual que é a diferença entre a formação desses dois tipos de imagens, né, da real e da virtual? A diferença é o seguinte: é que a gente vai falar que a imagem ela é uma imagem formada, né, uma imagem real, tá? Uma imagem real, quando a imagem formada ela for do processo da reflexão, né, real ali, da luz ali, obtida pelos próprios raios luminosos refletidos, tá? Então a reflexão da luz, a imagem ela é formada pela própria reflexão da luz dos seus próprios raios luminosos. Agora a imagem virtual, ela já é uma imagem mais prolongada, ela é uma imagem no qual ela é obtida não pela própria reflexão dos raios, tá? Ela é o prolongamento dessa reflexão dos raios luminosos. Tá? Então, é o processo que acontece nos telescópios, nos microscópios, na luneta, enfim. Então, o que acontece? A gente vai ver que em alguns instrumentos ópticos existem jogos de espelhos, né? Ou seja, tem um conjunto de lentes e espelhos lá dentro, no qual faz com que a luz atravesse, né, os espelhos e as lentes ali, né, atravesse as lentes e seja refletida pelos espelhos. E aí nessa reflexão acontece esse prolongamento dos raios, tá? Então não é o próprio raio real que vai atravessar o espelho e vai chegar no final fazendo a imagem, igual acontece no olho humano, igual acontece numa câmera fotográfica, né? Ou num projetor, tá? No qual o raio emitido ele simplesmente atravessa e sofre o processo da ampliação no fundo, né? Ali no fundo, na onde o raio está incidindo, né? Onde ele vai incidir. Então a incidência desse raio gera a imagem lá no final. Isso é a imagem real sendo formada, tá? Agora, se o raio luminoso, né, que vai formar um objeto, né, que vai formar a imagem do objeto, ele atravessa um conjunto ali de lentes, ele passa por um conjunto de espelhos, sofre uma reflexão e esse prolongamento desses raios luminosos vai formar o aumento dessa imagem lá na frente, aí eu estou falando de uma imagem virtual, tá? Então a imagem virtual ela é formada por esse processo, tá? Do prolongamento dos raios luminosos refletidos, tá bom? Então essa é a diferença básica entre imagem real e imagem virtual. Então a imagem real, os raios luminosos vão formar a imagem, né, atravessando ali as lentes ali e fazendo a ampliação dessa imagem lá no final, já no final, né, direto, sem sofrer nenhum tipo de outros desvios que vá gerar prolongamentos, tá? Enquanto que na imagem virtual acontece justamente o prolongamento desses raios, né, dos raios luminosos, no qual faz com que o caminho seja maior, né, a ser percorrido e aí vai fazer com que a imagem seja então chamada como imagem virtual, tá bom? E aí os instrumentos que a gente vai ter essas imagens virtuais sendo formadas são esses aqui, tá? Instrumentos de aumento, no caso aqui, que vai aumentar o tamanho do objeto, ou seja, eu tenho um objeto pequeno, minúsculo ali, às vezes imperceptível ao olho, né, ao olho humano, ao olho nu, que a gente fala, né, quando a gente não enxerga sem a ajuda de nenhum equipamento, né? Então, quando você olha, você não está enxergando sem a ajuda de nenhum equipamento, e desde que você não tenha nenhum problema de visão, então a gente fala que não é visível a olho nu, né? Ou seja, um olho desprovido de equipamento para fazer a ampliação da imagem. Então nós temos os instrumentos de aumento, que é o microscópio, né? E a lupa, tá? E temos instrumentos de aproximação, ou seja, que vai fazer com que um objeto que esteja muito longe, muito distante, que também eu não consiga vê-lo,
ou não consiga enxergá-lo direito a olho nu, e aí esses instrumentos vão fazer a aproximação deste objeto de modo que eu possa observá-lo como se ele estivesse aqui mais próximo de mim, né, ou mais próximo de você, enfim. Né? Então aí faz essa aproximação, tá, da imagem. Então, instrumentos de aumento eu já tinha comentado, que é o microscópio e lupa, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui. E instrumentos de aproximação, então nós temos lunetas e telescópios. Tá? Eu também poderia falar de binóculos. Tá? Os binóculos, tem binóculo astronômico também, que faz essa aproximação. Temos o binóculo terrestre, tá? Que serve para a gente ver coisas aqui na superfície da Terra mais distante. Por exemplo, eu estou num ambiente e quero enxergar algo que está numa serra ou num morro. Eu consigo, com um binóculo, aproximar essa imagem, consigo enxergar o que tem lá, né? Lá no alto de um morro, por exemplo. Tá? E a mesma coisa lunetas. Tá? A gente tem lunetas astronômicas que servem para a gente enxergar planetas, né? Observar planetas, observar a Lua, né? Ou outras coisas que queira, né? Que seja. E também nós temos as lunetas terrestres, tá? Que também servem justamente para observar coisas aqui na superfície da Terra, né? Igual o exemplo do binóculo. Então, se eu quiser enxergar algo numa montanha, eu tenho uma luneta, né, que consegue aproximar aquela imagem que está lá no alto da montanha, no topo da montanha, e eu consigo enxergar. Tá? Inclusive, aquelas armas de fogo, né, que tem aquelas miras telescópicas, né, a gente chama de mira telescópica, na verdade aquela mira é uma luneta, né, ela tem a função de aproximar uma imagem. Então, quando eu uso uma mira daquela ali e estou mirando em algo, né, ali, eu estou enxergando aquilo que eu estou vendo pela mira lá, que está muito longe, muito distante, como se estivesse bem próximo de mim. Né? Então essa é a função também de uma luneta. Tá? No telescópio também é a mesma coisa, a função é a mesma. Né? A diferença básica é que os telescópios eles são mais complexos do que as lunetas. Né? Então, de modo que a luneta ela tem ali uma objetiva e uma ocular, né? Ela tem basicamente praticamente duas lentes ali. Os telescópios eles podem ter um conjunto ali, né? A gente tem lá a ocular, né? Tem a objetiva, né? A gente tem às vezes outros conjuntos de espelhos internos, enfim. Então a gente pode ter um conjunto maior, né? De jogos, né? De espelhos ou lentes, né? No telescópio. E aí aqui a gente vai ver então aqui as imagens, né, para a gente ter uma ideia. Então a gente tem aqui um microscópio, né, no qual a gente está vendo aqui essas duas partes que a setinha do mouse está passando aqui, ó. A gente chama de oculares, né, é onde eu vou colocar os olhos aqui para enxergar. Então são os oculares e aqui embaixo eu tenho o revólver aqui com as objetivas, ou seja, cada objetiva dessa ela tem a finalidade de fazer o aumento da imagem, né, tantas vezes, né, estiver sendo indicada aqui em cima. Tá? Cada objetivo indica lá 4 vezes, né, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, né, o aumento da imagem aqui. Então, essa é a função. E aqui embaixo, como vocês podem perceber, ó, geralmente coloca-se uma placa aqui, ó, né, de observação, e aqui tem um canhão de luz aqui que vai o quê? Jogar a luz aqui. Vai jogar a luz para quê? Para a luz formar a imagem que eu vou poder ver aqui, ó, que vai estar sendo ampliada. Tá bom? Bom, o próximo é a lupa, né? Então aqui na própria imagem já está demonstrando aqui que ela está ampliando o número 47 aqui. Né? Então, número 47 está na sequência aqui, 41, 42, 43, 44, né? 45, 46. Então vocês estão vendo que o tamanho do 4 aqui, o do 7, proporcionalmente aqui olhando, né? A esse 4 que está aqui, nessa réguazinha, né? Nesse metro, né? Nessa fita métrica, né? Enfim. Então a gente está vendo que esse 4zinho, que é o padrão da fita métrica aqui, e comparado a essa imagem formada pela lupa, a gente pode perceber que a lupa, né, fez a função dela, ou seja, ela ampliou a imagem, né? Ela ampliou a imagem. Então pegou aquela imagem que estava pequena e transformou ela numa imagem bem maior, tá? Bom, aqui nós temos a luneta, né, representada aqui por esta imagem, luneta de Galileu Galilei, que necessariamente não quer dizer que seja a luneta dele, né? Mas é uma representação aqui. E aqui nós podemos observar claramente, né, a abertura aqui, ó, né? Acompanha a setinha do mouse aqui, ó. Por essa abertura aqui, por essa objetiva, tá?
A luz ela entra aqui, né? A luz, né, que vem do objeto que está sendo observado, ela vai entrar aqui, vai atravessar essa lente, né? Fazendo a refração da luz, e aí lá no finalzinho, lá no fundo, lá na ocular, onde ele está observando, né? Por isso chama ocular, tá? É onde você coloca o seu globo ocular, né? O seu olho para observar lá na ocular. A gente vai então verificar que a imagem ela vai sofrer aqui um processo é, de, de ampliação, né? Ou seja, ele está ampliando, fazendo a aproximação daquele objeto que está longe, que está distante, tá? Então essa é a ideia aqui, né? Ou seja, a luneta ela tem esse papel de fazer a aproximação da imagem. Então ela aproxima a imagem, que ela faz a imagem vir para mais perto, né, do observador, como se estivesse mais perto. Capta, né, os raios luminosos emitidos por ela, praticamente invisíveis aos nossos olhos aqui, né? Alguma coisa que a gente não consegue enxergar, é claro, né? Até porque olha a abertura disso aqui comparada com a abertura de um olho humano normal, né? Então é bem diferente. Claro que esta abertura, né? Claro que esta objetiva vai conseguir captar muito mais luz do que o olho humano. Então, provavelmente, com certeza, nós vamos conseguir enxergar então objetos que estão mais longe, né? Que estão mais distantes por meio deste equipamento aqui, por meio da luneta, tá bom? E aí nós temos aqui um telescópio, né? Então esse aqui é um exemplo de um telescópio newtoniano, tá? Que foi projetado inicialmente, né, por Isaac Newton. É não esse aqui, né, mas isso aqui é construído em cima do que Isaac Newton propôs na época, né? Então aqui a gente tem aqui um orifício muito maior de captação de luz, né, no qual aqui faz a captação de todo esse orifício de luz. A luz ela vem, vai bater aqui no fundo, né? Aqui vai ter um espelho um espelho refletor, ele vai refletir a luz. E esse espelho refletor vai mandar a luz de volta para um outro jogo de espelho que tem bem aqui na frente, no qual a luz vai vir para cá, para esta ocular. Tá? Então, é por isso que eu falo que o telescópio ele é mais complexo do que a luneta. Né? Então, ele tem todo um conjunto de lentes, espelhos aqui dentro. Fora esse aqui de fora, né, que é uma lunetazinha buscadora, né, no qual você usa ela para localizar um objeto no céu, e depois que você focalizou, você joga o direcional aqui desse objeto, né, nesse objeto para poder fazer a aproximação dessa imagem, fazer essa ampliação dessa imagem aqui desse objeto que está distante, tá? Fazer essa aproximação. E esse telescópio ainda é moderninho, né, porque ele é todo eletrônico, tá vendo? Aqui embaixo tem um controle remoto no qual eu consigo digitar aqui as coordenadas, né? Se eu souber as coordenadas do objeto lá na abóboda celeste, né, que é essa parte do céu que a gente enxerga à noite, por exemplo, né? Quando a gente vai observar as estrelas, a gente chama de abóboda celeste, nessa parte do céu observável. Então a gente digita as coordenadas aqui do que eu quero observar e, né, como isso aqui está conectado na energia e tudo mais, eletronicamente, isso aqui já vai se movimentar e já vai apontar o telescópio para aquela direção que foi colocada aqui a coordenada. Então eu posso usar ele tanto manualmente quanto eletronicamente. Né? Além do mais, eu também posso passar a imagem obtida por ele aqui para o computador para poder visualizar no computador, que fica uma imagem bem mais definida, bem mais detalhada. Tudo bem? Bom, galera, então é isso, tá? Então aí a gente viu alguns instrumentos ópticos, né? Para que serve cada um deles, né? Eu não falei do óculos, justamente porque quando a gente fala do olho humano, o óculos ele vai servir para corrigir algum defeito no olho, né? Da visão e tudo mais. E aí a gente vê lá as pessoas que sofrem de miopia, né? De astigmatismo, né? Ou hipermetropia, enfim. Elas têm, né, defeitos no globo ocular, no qual são corrigidas ou por meio de cirurgias, né, dependendo de alguns casos, ou por meio do uso de algumas lentes corretivas da visão. E essas lentes corretivas da visão, né, a gente vai ter vários tipos de lentes, lentes convergentes, lentes divergentes, enfim. Para cada tipo de defeito da visão, a gente tem um tipo específico de lente para corrigir esse defeito. Tá? E aí esse conjunto aí, né, vai formar o que a gente chama de óculos, né, para corrigir o defeito da visão. Tá bom? Então é isso, galerinha. Valeu. Tá? Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.